tarde a todos. Olha esse vídeo que está bombando na internet. Uma criança não aceita nenhuma música infantil que o pai coloca para ela. Só consegue escutar o hino do Vascão. A imagem está aí rodando pela internet e também no Instagram do Vasco da Gama. Cadê a menina? Olha que coisinha linda. Cadê ela? Vai ser abençoado. Fui morar. Não. O sapo não lava o pé. Não. Se eu fosse um elefante. Não. Cabeça, ombro. Vamos todos cantar de coração. A cruz de malta é o meu peitão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama se fez. Tu inventa, a torcida é bem feliz. Norte sul desse país. Gente, que coisa mais linda. Cazé, boa tarde. Boa tarde, Amei Fernanda. Que alegria, lindo, né? A criança é inocente, é bonito, cara. Como é a frase do Vascão? A criança não tem maldade. Enquanto houver um coração infantil, vai ser imortal. Por aí, ó, quer ver um exemplo? Qual? Quer ver um exemplo? Eu tô triste, ó. Por quê? Bota o hino do Vasco aí, produção, por favor. Ó, tô triste. Viu? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Porque o vascaíno é feliz por ser Vasco. Entendi. Entendeu? Quando eu acordo de manhã, eu falo assim, hoje eu sou mais Vasco do que ontem. E por isso eu sou feliz. Acabou. Gostei. Sabe que... Dizem que a sua filha vai ser assim também. Não, então, a minha filha, o meu marido é vascaíno. O meu marido fala essa frase pra ela. Como é a frase? Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Pedro Certezas, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Você acha mesmo? Não tem a menor Obrigada. condição da sua filha se tornar algo diferente do Botafogo. O seu marido já participou de algum gol profissional do Vasco? Não. Pois é, a mãe já. Então a discussão parou por aí, né? Vamos ser sinceros aqui. Tem um irmão também de 2 anos, 3 anos, que já é fanático pelo Glorioso e não aceita nada que não seja eu sou o Fogão. Muito bem, eu amei sua camisa, parabéns, hein? Seguindo a tradição de quando tem jogo do Botafogo Internacional, da outra vez eu vim com a camisa do Botafogo aqui, ganhamos de 1-0 e hoje vai ser disso de novo. Felipe Ruggeri, boa tarde. Existe coisa mais fofa do que criança envolvida com time de futebol? Eu adoro. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Eu não tenho filhos, então não tenho sobrinhos também. Então Caramba, não tive essa tristeza, relação, hein? não tive essa relação com a criança, com o time de futebol. Cadê a música? Induzindo Você a não criança. tem uma criança, um coração de você? infantil perto de você? Tenho o meu próprio coração já é bem infantil. Eu acho que o pessoal de casa deve ter percebido. No seu caso é Não só o imaturo, meu. imaturo, não é infantil, é imaturo. Imaturo seria a palavra certa. Olha que tristeza. Mas você não eu, tem uma criança. evidentemente, não vou pressionar a criança. Caso eu tenha um filho ou um sobrinho, eu vou deixar que ela própria escolha entre o Flamengo e o Flamengo. Boa Muito tarde. bem. Olha só, o time do Fluminense não entrou em campo para treinar ontem, na terça-feira. A paralisação foi em protesto não somente por salários atrasados. Na pauta dos jogadores estava também a insatisfação com o presidente Pedro Abad e o descontentamento pelas recentes contratações, mesmo com os pagamentos vencidos. O que a gente entende aí é um salário grande para um ganso da vida por um clube que não consegue pagar nem a sua folha salarial atual, Cazé. É aquela situação isso, que a gente falou né? do Flamengo. A gestão... E o salário, ó, a gestão do elenco, cara. É muito difícil você trazer, como o Flamengo fez, um Arrascaeta que recebe 1,5 milhão, um Gabigol que recebe 1,5 milhão. E aí você olha pro lado e vê caras que recebem menos. Eles estão cientes disso? Eles vão aceitar esse tipo de situação? Pelo visto, os do Fluminense não aceitaram. O Fluminense já sofreu com isso quando tinha patrocinadora master, era a Unimed. Tinha uma galera, a Unimed pagava o pessoal, Exatamente. o Fluminense pagava outros jogadores. Então, alguns ficavam, a Fluminense ficava devendo seus jogadores, a Unimed pagava o que era a competência dela. Isso Fred, Thiago gerava muito Neves, conflito. E Agora, às vezes isso dá certo também, porque em 95 o Botafogo era assim também, o Túlio era pago pela 7up e o resto do elenco todo era pago pelo Botafogo. Uma galera ficou com o salário atrasado, o Túlio não, fomos campeões. Mas toda a galera, porque aquele ano de 95 foi um ano muito difícil Exatamente. financeiramente pro Botafogo. Agora, mais uma do Pedro Abad, né, Cazé? Você é amigo dele? Não. Sou Domingo amigo dele, não. vocês se trocaram WhatsApp? Não, domingo eu teci elogios a ele lá no Maracanã, mas é complicado demais esse tipo de situação, porque assim, os jogadores precisam entender até certo ponto que é o trabalho deles ali, porque tipo assim, se eles não jogarem, se eles não treinarem,
por conta de salário, porque o Ganso recebe mais, a carreira deles tende a ser pior, né? Imagina se o Fluminense cai porque os jogadores não querem jogar. E aí o Ganso fica nessa sinuca de bico. Então, assim, ou ele aceita que o Ganso recebe muito mais que ele e fecha o elenco e joga junto, ou fica essa situação complicada, porque... Cara, imagina o Ganso indo treinar, indo pro jogo e fala, pô, esse cara não quis treinar porque recebe menos que eu. Então, mas é porque eu acho que eles não estão nem embolados com isso. Eles estão revoltados com o fato de eles não receberem e mesmo assim o Fluminense é atrás de gente que ganha mais. Eu acho que é por aí. Porque não recebe, é a mesma coisa que... Imagina, nós três aqui. A gente não recebe dinheiro do SBT há 3 meses. Não é o caso, Não é o caso. pessoal. A gente Não é recebe um verdade. bom dinheiro. Aí vem lá no dia seguinte, tá aqui o Whindersson Nunes. Não, Ganhando. Eu falei, como é que a gente não tem dinheiro pra receber? verdade. E vem Mas o cara aqui... Não é nada contra o Whindersson, mas é uma questão... Mas ao contra a mesmo diretoria. tempo, eles têm que se sentir felizes, porque está reforçando o elenco e aí, para eles ganharem mais coisa, para eles terem uma carreira mais bem sucedida, tem que ter reforço. O que você uma pensa sinuca em de bico casa? pro Abade Arroba tá SBT Rio é o nosso Twitter. Abadezinho Fala pra mim. mandando. Toda vez que o Pichote participar, o Jesus já tem a música do Pichote. Eu vou falar do tweet dele com a música do Pichote, que eu adoro. Então, se você vai até o Jesus achar, eu vou falar o seguinte. O Pichote falou, coitado do Ganso, chegou no Fluminense pra não receber salário. Bom, calma. A gente ainda não sabe se o Ganso não vai receber salário. Só mês né? que vem, né? O Ganso nem estreou ainda. Mas Estreia sexta-feira, E já inclusive. tem polêmica. A gente quer saber o que você acha sobre isso. O Ganso já apareceu, o Pichote ainda não. Olha só, o diretor executivo Paulo Angione convocou uma entrevista coletiva para falar sobre a paralisação dos jogadores do Fluminense. A gente vai ver agora o que o Angione falou. A gente compreende, entende, até porque a instituição tem pendência com eles e por isso não houve a realização do treino e eu tenho a obrigação de esclarecer isso para vocês, a razão que o Fluminense hoje tem uma pendência realmente do 13º e o mês de janeiro, que não foi pago, e duas premiações, uma de 2018 e uma agora mais recente, que foi a Copa do Brasil. E algumas imagens de, se não me engano, novembro, dezembro e janeiro. Se está devendo é porque a gente ainda não tem a solução. Estamos buscando essa solução por um breve espaço de tempo. Ele ainda não tem a solução, ou seja, não sabe quanto que vai pagar. Uma grande entrevista aí do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Conde. É a cara do Conde, o Paulo Angione. E, pô, o Pedro Abade também, vou te falar, ele tá tão ruim que ele deveria mudar de nome, se chamar Pedro Abed. Porque tá tão ruim. Abed, porra, pelo amor de Deus, cara. Eu não sou contra o Ganso, não. Eu acho que tinha que trazer o Ganso, porque é importante pro time, pra torcida, encher o estádio, né? Ter um grande ídolo. Mas tem que regularizar, não tem como. Tem que pagar a galera que tá devendo, gente, pô. o Ganso tá sempre aí, né? O Ganso não vai nem jogar, ele vai ficar com 3 meses atrasado e já vai entrar na justiça. Imagina. O cara acabou joga de já entra na admitir que justiça. não tem a solução para pagar os caras e traz o Ganso. Eu, como torcedor, ficaria revoltado, porque não adianta você trazer um cara que ganha muito dinheiro e não tem como pagar esse cara. E provavelmente o cara não tem a Isso solução é ainda. coisa de futebol cara? É da muito década de complicado. 90. Em Exatamente. 90 era assim. É porque é muito sinuca de bico, assim. O torcedor fica feliz porque reforçou, mas aí descobre que o reforço que vai receber uma quantia de dinheiro grande. Vai receber, né? Vai receber. A princípio ele vai receber. O Fluminense não tem condições, e a entrevista é muito honesta, né? Ele foi. O Fluminense não tem condições ainda de pagar. E não Então, tem E o cara não previsão. sabe como. E né? não tem previsão para isso. Exatamente, E isso não é nem- muito complicado. E não é nem tanto que o Ganso vai ganhar, porque se tu for comparar com os salários de grandes jogadores aí, acho que o Ganso vai ganhar 300 mil. E uma boa 300 parte mil. E ele vai ser pediu 1 paga milhão pelo- pro Cruzeiro naquela época lá. Cara, não é muita grana. 300 Não, mil. O Fluminense comparado- não consegue pagar um salário. O do pessoal é de 50, 80 mil, 120 mil no Pouco máximo. dinheiro, né? 50 mil. Ó, o Vasco foi recepcionado com festa pela torcida lá no Espírito Santo. O time vai enfrentar hoje o Serra pela Copa do Brasil e o Alberto Valentim não vai contar com o Thiago Galhardo, que ainda se recupera de um edema na coxa. Então, o Valentim vai manter aquela equipe que começou o jogo contra o Fluminense no último domingo com o Bruno César na armação. Cadê o sorriso, Cazé? Cadê o sorriso do Cazé? Ué? Bruno César houve? Menotti. Bruno César. Bruno César Menotti. Ué, por que você tá com essa carinha? Você já Complicado, tá né? reclamando. Você ganhou a Taça Guanabara, você já tá com essa cara Eu reclamo, aí, cara. eu quero o melhor do Vasco. E hoje o Bruno César não é o melhor. Ah. Não é o melhor.
Inclusive, a lesão que o Thiago Galhardo sofreu por teimosia do Valentim. Por quê? Fala Porque pra gente. o Thiago Galhardo estava sentindo problema na coxa, enfia na coxa, você falou Edema aí? na coxa. Edema. Problema na coxa, já estava mancando. O que o Valentim fez? Vasco e Rezende recuou o Galhardo para volante, não tirou ele do jogo e aí ele se machucou. Aí não contou com ele pra final, não vai contar com ele agora. E o Bruno César, cara, já mostrou que não tem condição de jogar. E na ausência do Thiago tem. Galhardo e você não querendo o Bruno César, quem você colocaria no lugar, Dudu então? ou Lucas Santos? Muito eu bem. colocaria o Lucas Santos. Dudu jogou muito bem contra o Volta Redonda, especialmente, mas eu testaria o garoto, jogou demais na Copinha. Pô, se não jogar bem contra o Serra, não vai jogar bem contra ninguém. Vamos ser honestos aqui também? Então bota o garoto pra jogar, gente. Mas bota, o Vasco, base. Pedro Certezas, passou um sufoquinho na primeira fase aí da Copa do Brasil. Não foi jogo fácil, não. E foi força máxima. É aí que mora o perigo, né? O Casemiro falou, se não jogar bem contra o Serra, não joga bem contra ninguém, que é a visão do torcedor mesmo. Que deveria ser, Que né? deveria ser, porque o Serra, acho que é o penúltimo no Campeonato Capixaba. Tá muito se eu não me mal. engano, tá muito mal. Só que a Juazeirense, todo mundo achou, se não ganhar contra a Juazeirense, também acabou o mundo. Verdade. E, cara, se o time pensar assim, tá tudo tranquilo contra o Serra, vai dar ruim. A verdade é essa, tem que ter muito cuidado com esses times pequenos aí. Nosso Twitter, @SBTRio, apaixonado por futebol. Esse jogo do Vasco seria bom para o Lucas Santos e outros da base jogarem. Foi o que falou meu amigo Casé. bota a Ele, base, porque ele ouviu o Casé e acabou de tuitar. Não foi por É isso. muito Não, mole não foi, comentar não. assim agora. Tem que botar a base Agora pra é jogar, fácil. gente. Não. Os moleques estão com vontade, tem que botar pra jogo, cara. O Bruno César, repito, isso não é uma... O Lucas não é Santos, pra explica sempre. pro pessoal, o Lucas Santos jogou a copinha Jogou bem, craque né? da bola. É o antigo Robinho. É o antigo Robinho. É o atual Lucas Santos. Lembrando que o Ian Sassi tá melhor que o Bruno César também. Mas também não precisa voltar a ser titular não, Ian Sassi. Pode Não, ficar bota, beleza. não, bota o Ian Sassi, bota lá o Ian Sassi. O Bruno César não tem condição de jogar hoje. Hoje, eu não tô dando um veredito aqui, não. É porque, ele não tem condição, cara. Ele, tá gordo. A realidade é essa. Bruno Ele tá César fora de Menotti, forma. Ele César tá fora de Menotti. forma. Então não tem como, cara. Assim. E falei com o Papi Lopes no Instagram. Ah, Mandei mensagem pra ele ontem e falei, vamos passar sem sustos. E ele mandou uma carinha rindo e uma mãozinha assim, tipo... E botou, vamos passar de qualquer jeito. Então, Ele escreveu de bem em qualquer português? jeito, vamos ter que passar, cara. Mas escreveu em português? Português, bem, em bom português. É bom lembrar o seguinte, a minha visão não é que o Serra é um lixo de um time, não é assim. O Vasco tem que encarar com a seriedade de entender o tamanho do Serra e o tamanho do Vasco. Simples. Na verdade, se todos os times, todos os jogadores entendessem o tamanho dos clubes onde jogam, a gente estaria bem melhor. Eu discordo de você, porque pra mim Serra foi um dos maiores políticos desse país. não, mas não é ele, não. É honestamente, time, É o Julinho. time. Mas eu sei, eu tô sacaneando, mas lembrando você que o menino atacante do Serra falou que vai ceifar o Vasco. É hoje. verdade isso? É verdade. Falou, vou ceifar o Vasco. Inclusive, fez É Embora não porque seja Serra, né? dourado. Exatamente. Embora E não se seja o ceifador. Max Lopes falou passar de qualquer jeito, esse qualquer jeito inclui um pênalti mandrake no último minuto, como foi contra a Juazeirense. O Pikachu caiu na área ali. fazer o pênalti. quê? Aqui, ó. Qualquer jeito é qualquer jeito, irmão. Fazer qualquer jeito. É qualquer. Se tiver ruim, dá um jeito, irmão. Vamos pôr. Vamos ver se você Só não sabe. pode perder. Isso aqui Mergulha na área, irmão, pelo amor de Deus. Isso aqui é o quê? Segue o jogo. Segue o jogo. Segue o Isso jogo. aqui. Pênalti pro Vasco. Aí, Pênalti pro é Vasco. isso aí. Ah, muito bem. Então tem que ficar ligado nos sinais do juiz lá na hora do jogo, tá? Não vai precisar disso. Não vou falar quando é o seu jogo. Da última vez eu falei que ia ser 4-0. Foi 2-2. Outra coisa, Então, não vai ter desculpa do campo, porque a princípio, realmente não fiz uma inspeção em Cariacica. Você não foi você lá? não foi lá. Mas né? o campo é bom, viu? Kleber Andrade é um bom Kleber estádio. Andrade É um bom estádio, É, um e campo sempre, bom. o Vasco vai sempre muito bem lá em Cariacica. todo mundo falou, gramado ótimo, Serra tá mal, Vasco campeão, força máxima. Cenário perfeito Pra dar um bigode, pra dar um... Olha Eu ia só. falar outra coisa, mas Depois não o pode. Botafoguense que é pessimista. E fala, não, se eu fosse pessimista, eu seria Não, porque botafoguense. não é pessimista, porque o Vasco depender dele mesmo é muito complicado, gente. Eu discordo de você. Julinho, olha quem tá lá na tela. Ali, olha lá. Olha aqui, Julinho. Grande José Serra, um dos Você tava maiores falando dele, né? políticos, na melhor foto que escolheram de José Serra. Qual é a altura do José Serra? E quanto?
1,79. Essa daí foi a cara que o Serra fez quando viu a escalação do Vasco pra hoje. Muito bem. Fala, Bruno César, meu Deus! Essa cara que O Cazé tá com essa cara. Olha só, o Botafogo joga hoje contra o Defensa e Justiça por um empate na Sul-Americana. Isso me dá medo. Na zaga, Marcelo Benevenuto vai fazer dupla com o Gabriel e o Zé Ricardo também pode ter o Léo Valência aí à disposição. Pela primeira vez no ano, o Léo Valência que se lesionou em novembro do ano passado e desde então está recuperando o solear músculo da panturrilha. A panturrilha é sempre muito difícil, Pedro Certeza. Muito difícil. Não sou fã do futebol do Léo Valência. Tenho implicância com ele. Eu também tenho, A sabia? perna dele vai daqui até meu joelho e parece o burrinho do Shrek. Se você perceber bem, ele em pé correndo é igualzinho o burrinho do Shrek. Não gosto dele, porém, se ele estiver lá na bola parada, ele faz o dele, né? E como você disse, o empate me assombra de uma maneira que eu não sei explicar. Porque depende só do empate. Perdemos. Na minha cabeça é assim. E quando precisa da vitória, também perdemos. Mas a minha cabeça muito também bem, é eu assim. também. O Coisas- 5-0. Perdemos. Perdemos. Coisas que animam o torcedor botafoguense sobre Léo Valência é que os números de Léo Valência, o Botafogo com o Léo Valência, são números muito bons. Léo Valência, quando está em campo, o Botafogo se sai melhor do que quando não está. E outra, é um cara que precisa ali estar falando o espanhol, né, o castelhano, para conseguir um bom ponto. se comunicar com o juiz, Isso é jogo importante. As sul-americano. pessoas acham que não é importante, mas é importante. Jogo contra time argentino. Catimbado pra caramba, porque a gente sabe que é assim. Mas é então, importante realmente um sul-americano ali. Porque, na verdade, nós também somos sul-americanos, Já né? que o Carlos... Mas a gente gosta de falar assim, não é? Exatamente. Mas o sul-americano que fala o espanhol, né? Que sabe o xingamento que o brasileiro não sabe. Isso E é aí, verdade. esse cara, infelizmente, como a gente falou antes, seria o Carly, né? Pra chegar nos vídeos do início do jogo, dar uma Ainda conversada, mais com a personalidade falar, dele. tudo bom, irmão? É Pô, Carly importante. aqui. Sabe o que a gente pode fazer? Perguntar pro Rudy. O Rudy é poliglota, não sei se Verdade. todo mundo sabe. Ele fala várias línguas. Você sabe algum xingamento em espanhol? Muitos Pode xingamentos. falar, Diego? Um pouco? Não, assim, pode, ninguém sabe mesmo. Não, Claro. você não. E se você falar Não, rápido mas, também? Não, mas é assim, um clássico que é só chegar lá e falar é boludo. Boludo? É sério? Boludo. Pro pessoal de casa aí, você fala boludo. O que é boludo? Sou eu. Boludo O é... cara que tá com uma bola aqui. Sou um cara boludo. Exatamente. Chega lá pro cara, só chega de boludo, tá tudo certo. @SBT Rio é o nosso Twitter. Anderson BFR. Fernanda, o Botafogo está negociando com algum atacante? O Botafogo vai ganhar hoje 2-0. Pimpão e Marcinho. Eu também acho, o Anderson, que vai ser 2-0 hoje. 2-0? 2-0. Mas eu acho Pimpão que os e gols Marcinho. serão de Jonathan e Marcelo Benevenuto. Porque eu sou abusada, entendeu? Eu não gosto de acredito gols que eu tô lendo inusitados. isso, Que, Pet? Eu não acredito que esse cara tá falando coisa dessa. Por quê? Que Botafogo vai ganhar de 2-0 do time, que é vice-líder do campeonato da Argentina. Problema, mas é outra competição. Não vai. Precisa de empate 0-0, pode ser. Agora, não vai ganhar. Muito bem. Cara, Essa você está história- lidando com o time que tem Pimpão, o rei Do da aviãozinho. América do Sul. Essa história do Botafogo ser soberbo não combina. Toda vez que eu vejo um Botafogo, eu falo, vamos ganhar de 3-0 hoje, é isso mesmo. Mas você só me vê Mas não fazendo é isso, isso, mais cara. ninguém. entender Vai um com time calma. que deposita esperanças num jogador chamado Pimpão. Ele botou o R no Esperança @SBT Rio. Bruno Dória, Fernandinho, Pedro Certezas perdeu a calça marrom. Triste. Por aqui dizem que ela anda circulando sozinha pelo pavilhão de São Cristóvão, bem nas proximidades do SBT. É verdade, eu tô com muita saudade da calça marrom dele. Inclusive, eu falei ontem, Pedro Certezas, cadê a sua calça marrom? E Cara, ele me respondeu o quê? Eu saí daqui, ela estava almoçando na Feira de São Cristóvão. Pois é. Sozinha. Eu falei, vem cá, você não me ouviu. Ela já tem crachá, ela já Exatamente. tem nome. É mal de idade, tem uma hora que de você idade. tem que deixar os seus filhos seguir pro Autonomia, mundão. né? Feira de São Cristóvão, a feira de tradições nordestinas. O queijo coalho de lá é maravilhoso. Uma buchada de bode também excelente. Imagina Tu não para de sim. falar de comer, não, irmão? O que tu fez ontem... Ontem foi uma destruição Porque na esse cara- churrascaria. Menor Demete. Menor Demete. Eu confesso. A gente fez uma matéria muito legal pro Cariocou. Em breve a gente vai passar no Cariocou. Nós quatro numa churrascaria. Vocês só imaginem esses dois aqui, Casimiro e Felipe Ruggeri, na churrascaria. Não, Mário e Bebeto. Peraí, mas peraí. O quê? Em minha defesa, o que esse garoto fez é piada. Pô, a galera deve estar achando assim, o Casimiro comeu até a cadeira. Não.
Esse cara aqui foi brincadeira, né? Eu tô o nome do garçom, cara. Finalizando, o WhatsApp do Tatuou garçom. aqui no peito. finalizando com um belíssimo petit gâteau de doce de leite com sorvete de creme e coulis de frutas vermelhas. Muito bem, ele fazia assim, ó. Ai, eu não aguento mais. É. E comia. Gente, eu não Arroba aguento mais SBT comer, e o gente. nosso Nem o Twitter. cupim. É, o Assim. cupim para fechar. O cara chega Ó, com carrinho Luciano de cordeiro. Cuejar. Luciano Cuejar, olha. Casimiro e Pedro amanhã vão chorar pela eliminação do Vasco e do Botafogo, que jogam hoje. Ha. Deve ser Vale tricolor frisar aqui que ele também. meteu só um ha-ha. Ele não achou graça na própria piada. exato. Ele, quando tem dois raios, Ele não é não- uma coisa ele não crê engraçada. no próprio Exatamente. discurso. Falta-lhe confiança. Sim. Ouviu, Cuejar? Se a piada for boa mesmo, pelo menos mais de 5 repetições do haha. Lembrando que tem o kkkk também, que eu Que é meio particularmente falso. não gosto, porque é um cara preguiçoso que não tem... Não, mas o RS é o preguiçoso. RS Só tem o que acabar, tem Adriano que ser preso. Imperador pode colocar o Exatamente. RS. E o falso irônico. é o ri. O ri. Não, aí não existe. Aí tem Ninguém ri com que... ri. Ô, Fernandinho. O Diego de Taubaté ri com ri. Não, É, Diego. é, Mas ele- ele acha muito engraçado. Ele tem esse poder também. tem, né? né? Eu só queria pedir uma réplica rapidinho da churrascaria. Só um Tá segundo. bom, fala. Que me falaram assim, não, pode comer tranquilo. Ele foi comendo. Só que gravação você sabe como é que é. Pega um take dali, outro repete, vai, mais uma, agora a cabeça, encerramento. Vai. Aí quando a gente já tinha comido bastante, o cameraman lá, o menino Jura, chegou pra mim e falou, bom, agora a gente vai ter que pegar a imagem de vocês comendo. Vai comendo o quê, irmão? Pô, eu já tinha acabado de comer bastante até. Eu falei, porra, Mas você não negou. É, não foi o não dá, foi já é. Você falou, pô, irmão, não dá não. Você foi comer o dobro. Pô, mas aí o cara chega com um carré de cordeiro do meu lado, eu falo, pô, mas é um carré de cordeiro. Voltamos Desculpa aí. eu voltei pro trabalho de carona com esse rapaz. Fomos a 10 por hora. Deu assim, pô, bicho. Peraí, cara. Vocês Tá são parecendo, monstros tá do parecendo o Abel Braga. Abre a né? janela aí que eu vou peidar. Eu falei, que Você- isso, Deus? Que é isso? cara? Nada Que disso, isso? nada disso. Olha só, essa história aí foi num jogo da Polônia. A gente vai rodar um vídeo. Lá na Polônia, o juiz consultou o VAR. Legal, tranquilo. E ele chamou o jogador que ele expulsou de volta, só para expulsá-lo corretamente. Olha, ele volta, aí deu um amarelo e deu um vermelho. Ele já estava expulso. Mas sabe de uma coisa? Se a gente pensar friamente, às vezes cartão amarelo conta como um critério de desempate numa competição. E às vezes ele só aplicou o vermelho e ele quis colocar Mas um ele amarelo pisa, e um ó, ele vermelho. pisa. É, o Ele cara foi bem Ele maldoso, foi né? bem maldoso. Maldoso. E o né? pior é que ele... Dá corridinha pra tentar Ele escapar. é né? um Não, safado ele que ficou achou feliz. que... Ele ficou feliz. Ele recebeu um amarelo e ele falou, pô, beleza, vou voltar. Quando ele foi, ele volta vermelho. Exatamente. Rindo, Não, é irônico. porque eu acho que, tipo assim, ele deu o segundo amarelo pro Ele cara. já tinha sido expulso. E depois o vermelho. Isso, foi isso aí. E aí ele retirou o amarelo e deu o vermelho direto. Entendeu? Essa que é a parada. Ah, ele falou assim, ó, verdade. tô retirando teu amarelo aqui. Ah, Aí o ele, cara. opa, vou voltar. Então toma o vermelho aqui, irmão, porque você agrediu o cara, ó, viu? Ah, Ele vai é, aqui, ó, ele dá um não Amarelo ali. não, Cara, vermelho direto. Eu vou te falar, Ah, o VAR isso. é uma complicação, o VAR. É uma complicação. Até hoje, desculpa, eu posso ter não visto o que aconteceu ali, mas a expulsão do Luciano lá contra o Vasco, eu ainda não entendi por que foi o Luciano. Ah, ele foi o Andrei, foi o outro menino. Marrentinho, porque tiveram- não sei Mas- quem. muito marrentinho Não, ele. E Muito está marrentinho. na Na Copa regra do do Mundo. futebol. Marrentinho é o quê, Cazé? Expulso. Fala qualquer Ah, coisa tá, pra porque não tá na justificar. regra, mas tudo bem. É, Não, não porque, tá. cara, ele empurrou o cara, pô, só no meio de um Mas foi empurrão. o outro jogador, não foi o Luciano. Mas ele empurrou depois. Foi ele depois, sim. Gente, sem chorar pitanga, arroba Marrento, SBT Rio é o volta nosso... Pedro. Eu quero admirar Já atacantes tá Tá do quase correndo, já tá voltando, correndo. Pedro. Cadê o nosso Um Twitter? beijo pro Pedro. Fabrício Viana, que eu quero música de suspense. Desafio para o Casimiro. Se o Vasco for campeão carioca, Olha. o Casimiro poderia pintar o cabelo estilo Papis Lopes. Ai. Vê que o nome já pegou. É teu papi, tá ficando papi de Casimiro. outro. É o Fabrício? O público Fabrício. clama. Fabrício, vamos ver isso mais pra frente? Nem começou a taça Rio, amigo. Vamos ver isso mais pra frente. Você já imaginou eu, louro, irmão? O caos que aconteceu na cidade? Cidade cheia de problema aí. O governador Whitson cheio de... E aí, você quer que eu saia louro de casa, irmão? Vamos ver. Mas Vamos isso aí ver. não é um Não, não. não. E não é uma Isso não negativa. é um não. Isso Ah, não não, é um eu não. É um talvez. Pô, meu É irmão, um porém. pra quem se fantasiou de Pikachu... É, isso aí. Pô, pintar o cabelo de É Não, mas o problema é mesmo, que eu não saio na relaxa. rua de Pikachu. Não, mas olha aqui, por exemplo, você, na verdade, então nem é tão fã dele assim. Ô, louco. Isso é tudo, Ai. ó.
Porque Pedro Certezas tem uma tatuagem escrito Jefferson na panturrilha, a assinatura do Mas vou raspar a tatuagem. Não tem. Não, é pra vida sempre. inteira. E o tatuador chegou pra ele e falou, cara, não tem como pedir pro cara assinar de novo. Aí eu falei, não, é o Jefferson. Não tem dá, como, E irmão. você acha que um cabelinho que você pode cortar, pode repintar, você vai falar, Eu vou não... pedir pro Certeza colocar um K9 na cabeça em homenagem ao Chiesa pra ver o que ele vai me falar. Se ele fizer o gol do título, eu faço. Ponto. Falar em Isso é tatuagem, difícil, um né? K9 na cabeça, isso tá escrito. TP, cadê? Olha só, sim, o chileno, Léo Valência. Não, é o ex-atacante chileno Léo Monge. Após a aposentadoria, tatuou todos os 16 clubes em que ele jogou. Imagina se o Louco Abreu fizesse isso, é verdade. O Louco tem, eu acho que o Louco, tenho certeza, ele está no Guinness Book como o jogador que mais passou por clubes no mundo inteiro. E olha só o que o cara fez. O Louco foi mais esperto, né, Pedro Certeza? Ele fez uma camisa em que ele tem uma homenagem pro que ele quiser. Exatamente. Como que ele não gosta tanto, ele não coloca. E ele é muito supersticioso, né? Então ele tem uma coisa que ele só joga com essa camisa. O Jefferson revelou que o Louco era tão supersticioso. São 28 clubes do Louco Abreu. Só? Não, são 20. Pô, clube pra caramba. Porque tinha pessoa que era mais. Mas ele, de fato, é no Guinness Book. E ele era tão supersticioso que ele não joga essa camisa. E o Jefferson confirmou que no treino de pênalti ele ficava chutando pra fora. Pra gastar os pênaltis perdidos e fazer gol quando valesse. Gênio da bola. Muito bem. Gênio da bola. O Pedro Certezas que já tem sua tatuagem, achei legal porque essa representação da profissão do cara, né? Mas o amor do Casimiro pelo Vasco, que eu acho que existe, né? Cadê a música de suspense? Você não quer pintar o cabelo, mas você poderia fazer uma tatuagem na coxa, porque você fala, não vou andar de Pikachu na rua. Mas a tatuagem na coxa, você pode pôr uma calça, pode botar um short do Maxi Lopes, do Papi Lopes. Nossa, mas essa aí nem que eu emagreça eu faço. Maxi Lopes tem que comer muito feijão ainda pra estar representado na minha pele. Quem Juninho, estaria hoje? Um Felipe, mas... Juninho! Pois é, mas eu não recomendo. Principalmente com esse nível de gordura que o gordo atinge. não pode tatuar, porque eu tatuo o Juninho na perna, Emagrece, aí vai que eu emagreço. fica derretido. Aí vira o Marrone, pô. Tatu o Juninho, aí eu Virou emagreço, Rildo. vira o Rildo, pô. Aí não dá. O que é isso na tua perna, Casé? Pô, é o Rildo, irmão. Mas por que tatuou ele? Ah, pô, sei lá, cara, deixa aí. Pô, tá ligado? Não dá, Casé, não dá. você não aceitou nada, você não aceitou fazer Não, o cabelo tatuagem, a gente pode você pensar. não aceitou o cabelo. Ah, veio de Pikachu, ok, bacana, foi muito Ela legal. fala como se fosse um nada. Ah, veio de Pikachu, ok. Ah, tudo bem. Ah, mas você não vestiu uma roupa de um macacão de veludo aqui Por no mim, programa? viria todos os dias de Pikachu. Eu também acho, Juninho, amei. Todos os dias. Olha só, os nossos telespectadores estão fazendo rima. Põe na tela aqui o nosso Ih, Twitter, começou. @SBT Rio. Poetas. Evandro, o amigo da comunidade. Quem tem pimpão não tem medo de eliminação. Ah, não. Sei não. Tipo assim, tem. Tem medo de eliminação, tem medo de rebaixamento, tem medo da tristeza contemporânea da sociedade. O pimpão não é garantia de felicidade. Porém, eu rimei agora, você viu isso? É, eu vi. Caraca. É porque rima, a gente faz sempre rima Sempre aqui, né? quando ele erra, ele acerta. Exatamente. Tipo o Pimpão. O Pimpão, quando ele faz uma jogada errada, ele acaba acertando. E quando ele quer acertar, verdade. ele não ele Eu erra. diria, quem tem pimpão não tem medo nem capacidade pra ser campeão. Mas não vou falar isso. Não. Vou falar Não. longe de mim, porque o Até porque- Rodrigo Pimpão... Até homem porque da minha vida. ficou muito felizinho na Libertadores quando o Pimpão jogou, Eu fez sou gol. fã declarado do Pimpão. Ele é um dos mais raçudos do Gol Botafogo. de bicicleta. Craque da bola e tá no Botafogo há 3 anos, pegou a Série B e foi até a melhor fase ultimamente, foi a quarta Desde que, Libertadores, o titular. Pimpão, desde que o Pimpão fez aquele gol de bicicleta, foram 2, eu acho, de bicicleta, eu estava esperando o gol de bicicleta do Dourado. E aconteceu. Aconteceu. Falar em Dourado, ó, a derrota para o Fluminense não está sendo vista como um problema lá no Flamengo. A metodologia dos treinos não deve sofrer mudanças muito bruscas, mas o Abel vai precisar, o quanto antes, encontrar uma formação titular e dar mais entrosamento. Contra o americano, o Arrascaeta deve ganhar uma chance de iniciar aí entre os titulares. Será que está merecendo uma chance? Então, não, o Arrascaeta tem que entrar de titular em algum momento nesse time principal do Flamengo, né? Porque o Abel ficou botando os dois times para jogar e nenhum dos dois pegou tanto ritmo de jogo, alternou algumas coisas, o Gabigol ele já botou na frente, que o torcedor queria, mas, ao que tudo indica, parece que ele vai tirar o Everton Ribeiro para encaixar o Arrascaeta, o que eu acho um equívoco. Todos os torcedores, eu sei que o técnico tem autonomia e o Abel é um cara experiente, dificilmente vai tirar o Ilharão. Mas o que o torcedor quer é aquele time com só o Cuejara ali, Diego como um segundo volante e meia
e o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro no meio com o Arrascaeta e Bruno Henrique nas pontas. Imagina o torcedor, Cazé, escalando o time. De qualquer time. Cara, eu vou falar, ia ser um belo time, viu? O torcedor conhece, o torcedor geralmente tem razão, hein? Tem razão. Assim, eu acho... Não sei se daria tão certo o Diego de segundo volante. Porque ele não tem essa pegada na marcação. Ele algumas vezes, quando volta pra marcar, também não gosto, faz faltas e recebe amarelo. Eu sei que, tem muito craque no Flamengo, mas foi o que a gente já falou no passado. Alguns jogadores vão ter que aceitar ser reserva, e o Diego é um deles. Mas é complicado. E um negócio que me causa muita estranheza... Lembrando que o Flamengo jogou assim, quando estava muito bem no Campeonato Brasileiro com o Barbieri, apenas com Cuejá, Paquetá e Diego. Né? Então, é possível. Mas sempre assim, quando o Paquetá jogava bem, o Diego não jogava. Quando o Diego jogava bem, o Paquetá não jogava. Mas eu acho porque era quem estava ali como um volante. O Paquetá perdia muita bola no fogo porque jogava como volante. O Paquetá não é. E nem o Diego. E acho que chegou um patamar do Flamengo que as pessoas têm que saber sentar no banco. E não ficar improvisando todo mundo. Pra mim é que só pra saciar o ego do Diego. Não tem como, que nem L-Foot. Eu não sei se vocês lembram L-Foot. Não é... Vocês Championship já joguei. CM5 talvez, exato. CM7 você. Vou dizer tem uma tática lá que você fala, selecionar os melhores. Aí você bota os melhores. Aí então, você vai ver lá. Eu falo, Pedro, é escalação de videogame. Cara, então, mas tem que testar. É que não é videogame, né? Então o Diego tem que aceitar. Ficar no banco, cara. Não tem outra saída. Meter um Arrascaeta ou o Everton Banco, aí vai um jogo lá e sai. Vai. Porque ele é cara do estranheza, Flamengo, mas tem que aceitar, cara. O Abel não testar o Diego no banco alguma vez. O Diego nunca foi pro banco ainda. Já pensou isso, Abel? Colocar o Arrascaeta criando e o Diego no banco? Tenta uma vezinha só. Não é nem por mérito, porque o Diego estava realmente jogando bem, vinha se destacando nesse início de ano. Muita vontade, raçudo, e ele nunca se omitiu. Isso é verdade. Só que ele poderia testar, não porque um teste não é um teste. Você parece o respaldo que ele tem, mas olha só. E o outro, porém, só para finalizar, o que me causa estranheza é que você falou no início da matéria, a derrota pro Fluminense não é vista como um problema pro Flamengo. Pô, se não é visto como um problema, não sei o que é visto como um problema. Eu também não sei, mas a gente tem aqui, ó, charadas de Taubaté. Charada de Taubaté é uma charadinha que o nosso querido chefe maravilhoso, o Diego Taubaté, criou. E aí vai ter sempre aqui, tá? A charadinha de Taubaté de hoje é: qual o jogador que vocês ainda não falaram hoje e talvez na última semana toda do Flamengo? Vocês falam de vários atacantes do Flamengo e vocês não falaram desse cara. Essa é a dica. Mais uma vez a dica. Berrio. Que isso, Cazé? Excelente, Casimiro. É o nível de idiotice, Dieguinho, é o mesmo, tamo junto, entendeu? tamo junto. O Cazé tá Ainda aqui, tem ó. um berrio aí, né? Ainda tem um berrio pra... Não, o Berrio não tem, não tem Berrio. Não tem berrio. Não encaixa. O Berrio é titular absoluto no Vasco. Não, beleza, mas a gente tá falando do Flamengo, né? Ele não assinou com o Vasco. O Berrio estava machucado e por isso não estava sendo aproveitado. E agora já está recuperado. A gente espera que ele... E diga-se de passagem, se o Berrio for titular no lugar do Marrone, eu sou a Anitta. Muito bem, eu também concordo. E olha, um beijo, Ani Lovers. O DVD do Berrio tem um lance só. Contra o Botafogo. Não gosto de falar desse lance. Contra o Vitor Luiz. @SPTRio no nosso Twitter. Cadê? Põe na tela. Zoeiras Vasco. O Casimiro, pessoalmente, é mais... Mentira, que esse cara nunca me viu. Nunca me viu pessoalmente pra falar essa falácia aí, ó. Tá mentindo. Tá mentindo. Ai, meu Deus do céu. Mas eu fico feliz. Não, é mais má, porque a TV engorda todo mundo. A TV engorda 5 quilos. Exceto a mim, porque estou do lado do Casimiro. Exatamente. Real de comparação. Olha só, ontem a gente falou aqui, foi aniversário da Marta, a maravilhosa rainha. E ela falou, não sei se vocês lembram, ela divulgou que ela ia parar um pouco de jogar futebol, né, dar uma pausa na carreira, para curtir a família dela. Então, isso não passou de uma ação publicitária para uma nova série da internet, que está aí na sua tela agora. Ela enganou todo mundo, ela enganou a gente ficou super triste. Aí, a Martinha aí, cadê? Vamos ver a chamada. Nossa, que recepção, hein? Who the hell are these people? Nem eu sei. A super jogadora Marta surpreendeu o mundo essa semana. A número 10 anunciou nas redes sociais que agora irá se dedicar à família. Os rumores parecem... Maravilhoso!
maravilhoso. Qualquer pessoa que fizesse isso, eu ia falar, que ridículo. Pô, mobilizou todo mundo, a gente falou aqui pra caramba, Marta, não para de jogar futebol. Mas a Marta pode. Qual é o nome desse filme? É uma série chamada The Umbrella Academy. Pensei que fosse a família Marta. Pô, peraí, esse cara aqui não é possível, cara. Não é possível isso. Olha o gritinho de terror aí. Mas não parecia a família Addams ali? É, parecia, mas não é, não. Eu repeti só pra tentar explicar a piada. Eu entendi, muita gente não entendeu. Eu acho que fosse qualquer um, eu ia achar maneiro. Você achou maneiro? É, assim, eu acho... Por exemplo, o Neymar fez um filme lá, a participação dele é bem ridícula, na verdade. Não, eu achei legal a Marta participar do filme. Eu não achei legal falar que vai parar e depois a gente... Mas é uma ação demais. Gerou um burburinho, ela pode. Gerou um burburinho. Isso é bacana, gerou um ruído ali. Gerou. E ela enganou o Pelé. Exato, é? O Pelé... O Pelé, ele, obviamente, né? Gente, a Marta falar que vai parar um tempo de futebol... Exatamente, eu acho uma ação de marketing que valeu muito a pena. Tanto é que tá todo mundo mostrando agora o trailer que ela fez. Inclusive a gente. Exatamente, eu acho que deu certo. As pessoas têm que noticiar que ela parou e depois tem que noticiar o porque ela não falou, eu parei. Eu falei, vou me dedicar à família. Ela poderia muito bem ficar um dia com a mãe dela. E parar um tempo, você tem que saber que tempo é esse. Por exemplo, fazer dieta. Estou fazendo dieta há quanto tempo? 2 horas? Né? Exatamente. Você parou um tempo. Quando você for almoçar, exatamente, parou um tempo. Parou durante 2 horas e depois já muito bem, Pedro, certeza. Você lembra quem já fez isso? Não sei se vocês lembram. O Fred, que já foi do Fluminense, que tá no Cruzeiro, o Fred falou que estava com uma namorada, lembra disso? E, na verdade, no dia seguinte, ele publicou uma foto de uma moça que é de uma loja de virtual, né? Enfim, não sei se vocês lembram disso. Eu lembro. Porque ele estava sendo patrocinado pela loja. Cara, mas pra mim, de longe, a melhor ação de marketing da história do futebol brasileiro, acho que a produção talvez consiga mostrar, foi quando Coritiba anunciou o Wellington Paulista e colocou o Jean-Claude Van Damme no vídeo do YouTube. No estádio. Isso é inacreditável. Ele entrou assim e ficava... E era o Wellington Paulista no Coritiba. Isso é verdade. Aquele do Van Damme que ele fazia assim, ó. Cara, é inacreditável isso. Grande dragão branco. Ai, meu Deus. Exatamente. Exato. Para, por favor. Lembra do Chang Li, que o cara ficava aqui, ó. @SBT Rio, o nosso Twitter. Cadê? Põe na tela. A gente tem aqui, ó, Gustavo. Meu Deus do céu. Canta, tem que cantar. É uma rima. Faz o seguinte, Pedro, canta você. Tá ali na tela, enxerga bem. Eu vi. Então vai. Chiesa na área, não altera o placar. Bola na área, mas o Chiesa não sabe cabecear. Sobrou pro Chiesa, mas ele isolou. Quem foi que disse que Chiesa é jogador de futebol? Estão batendo no Chiesa pra caramba. É mesmo. Não, mas ele não fez gol, gente, 2019. Mas você tá sendo muito rude. O Botafogo não venceu também? Não, gente, você está sendo um cara rude. Olha o Casé concordando com a cabeça. O Chiesa não pode ser o 9 em todos os jogos do Botafogo e não fazer um gol. Eu gosto do Chiesa como pessoa, a gente entrevistou o Chiesa, ele é gente boa pra caramba. Gente boa. Não tenta amenizar não, hein? O cara tá muito mal, gente. Tem que receber crítica. Jogador de futebol é isso. Precisa ter um cara pra... Ele não pode ser o absoluto 9, ele precisa sair da zona de conforto ali, ele precisa se sentir incomodado. E zona de conforto não é titularidade. Não, tem que ter um cara ali que faça ter uma competição saudável com o Chiesa pela posição. Ele você é esse cara. Absoluto. Vai. Break. Tem um microfone, tá? Bate, você esse cara. Vai. Aí, Chiesa. Pô, tem que me respeitar também, pô. Tá diferente, cara. Acredito. Errou Acredito no seu... Chegou a hora de dar tchau, seu destaque, Casé. Meu destaque final é... Ontem eu falei que sobre o leilão que o Vasco arrecadou mais de 100 mil reais com as camisas. Só um pequeno parêntese nesse leilão. Marrone foi a camisa mais cara, né? Legal. À frente do Papi Lopes. Então aí pra galera, ó, a base é a solução, cara. O Marrone tá sendo idolatrado pelo torcedor do Vasco. Lucas Santos pode ser titular. Poderia ser, mas não vai ser hoje. E também hoje tem jogão. Tem 2 jogos, mas eu vou destacar só um. Se o Rogério quiser, destaca o outro. Juventus e Atlético de Madrid. Papai em campo, meu outro papai, Cristiano Ronaldo. Porque eu tenho 2 pais, tenho 3 pais, na verdade, né? Cristiano Ronaldo em campo. Será que o papai vai sair dessa nhaca que ele tá na Champions? Será? Felipe Rogério, seu destaque. Ó, destaque também, a Liga dos Campeões ontem teve Barcelona e Lyon, 0-0, o jogo na França. E também Bayern de Munique e Liverpool, acho que na Inglaterra, 0-0, jogos que prometiam. Exato. Tudo 0-0, foi triste, meio ruimzinho. Muito triste. Muito bem, mas tem um jogo hoje que promete, Pedro Certezas. Botafogo, Defensa e Justiça, 2-0 pro Fogão, é isso? Então, o meu destaque é simplesmente uma previsão. Que eu nem precisa ver o jogo, porque já sei o resultado. Uma reedição de Colo-Colo e Botafogo,
Os caras abrem o placar no início do jogo aos 35 do segundo tempo. Pimpão! De bike? De bunda, qualquer coisa que ele fizer, 1-1, passamos. E aí, ó... O aviãozinho. É, o aviãozinho. Mais tarde tem aviãozinho, gente. Mais tarde também Vasco e Serra, pela Copa do Brasil. Muito jogo hoje e amanhã a gente passa tudo isso a limpo, ou não também, porque se eles estiverem meio atiçados, a gente não fala de futebol, né? Beijo, até amanhã. Tchau. Cavada. Cava. Pô, que cavadinha. Deu uma quicadinha. Deu um... Cavadinha. Tecnicamente... Formiga.